professor da UFRJ e nosso companheiro de luta, né? Ele está cedendo um espacinho aqui para a gente conversar um pouco das mobilizações. Que a gente estava na primeira apresentação do professor, ele falou um pouco de um germe, de uma nova fase embrionária. E nesse momento, né, de mobilização que a gente acompanha no Brasil, a gente queria saber mais ou menos como é que está se dando esse processo, assim, porque você coloca que nesse mesmo processo a gente pode alcançar o novo, ou a gente pode retomar as velhas práticas, ou se perder naquele antigo. Então, o que nós vivemos no Brasil foi uma explosão social que... O que é interessante dela é que você, olhando um minuto antes da explosão, tudo estava bem, né? Então, a gente avalia que você tinha uma camada, uma película ideológica segurando uma porção de contradições que germinavam ali dentro. E essa explosão, ela torna possível pensar o novo, né? O Sartre trabalha com a ideia do campo prático inerte. As pessoas estão submetidas a ele, estão submetidas a uma realidade e que se apresenta como uma impossibilidade, não pode mudar. A vida é assim, fazer o quê? Né? E a mudança tem lugar, diz o Sartre, quando a impossibilidade é impossível. Não dá para manter essa impossibilidade sem ameaçar a vida. E nós estamos vivendo isso, né? Quer dizer, não dá mais para você ficar submetido a uma ordem de dominação com todas as contradições que ela vem e que ela produz uma série de insatisfações. Precisava um gatilho, algo que fundisse todas essas indignações num movimento de massas. O gatilho foi a luta contra o aumento das passagens. Mas rapidamente a gente vê o quanto esse conjunto de contradições e indignações encontra o seu ponto de fusão. Num ser coletivo que assusta as pessoas, por quê? Porque a vida normal é a fragmentação desse ser coletivo, né? Esse ser coletivo na forma de indivíduos encapsulados numa série, né? Uma serialidade, que a gente chama de uma submissão, uma consciência reificada, né? Vendendo sua força de trabalho, pegando seu ônibus, pagando suas contas, a vida apanhando da polícia, não tendo dinheiro suficiente para chegar até o final do mês. Mas a vida é assim, é o princípio de realidade. Fazer o quê? O Reich, quando polemizando com Freud, ele diz o seguinte: o princípio de realidade é abstrato se você não considerar que nas nossas condições o princípio da realidade é o capitalismo. Né? É ele que determina o normal, né? Então o normal é a vida mercadoria, o normal é a força de trabalho sendo vendida, o normal é que quem não está nisso ou vai ser excluído, ou vai ser morto, ou vai parar nas cadeias, né? Então a movimentação, ela permite que tudo isso venha à tona e seja problematizado. Mas aí entra a armadilha que a gente estava falando. Vamos para o caso do Brasil. Bom, essa explosão social toda, vem o governo e fala: não, ouvi a voz das urnas, mas vamos então fazer uma reforma política. O voto vai ser distrital ou vai ser proporcional? Vai ser nominal ou vai ser em lista, né? Ora, a ordem do capital pode se reproduzir muito bem no voto nominal ou em lista, no proporcional ou no distrital, né? O verdadeiramente novo era a população que rompeu essa casca que a controlava, criar os elementos da sua própria organização, dar consistência a esse novo contra o que estava instituído, né? Por isso que a gente aposta na possibilidade, na energia que foi liberada pela sociedade, na condução do novo. Qual é o perfil desse novo? Bom, primeiro, precisamos romper a arrogância de que esse novo estava guardado em algum lugar e agora só precisa ser comunicado às pessoas que não sabiam. O novo, de certa maneira, ele é um velho conteúdo buscando novas formas também, né? Não é verdade que essa luta e essa resistência começou agora, ela é muito longa, né? Mas não adianta a gente ficar repisando as antigas formas. Tem novidades no presente que vão apontar para novas formas. Agora, o que é esse velho, o que é essa tradição que vem vindo dessas lutas e dessas resistências? Nos permite dizer que o novo, hoje no Brasil, não é um neodesenvolvimentismo, assim como não era o neoliberalismo. O que há de comum entre o neoliberalismo e o neodesenvolvimentismo é que nenhum dos dois são novos, né? Nem o liberalismo, que são as ideias do Hayek lá da década de 40, requentadas, nem o desenvolvimentismo, que tenta pegar algo que se fazia algum sentido, o fazia na década de 50, na década de 40, no debate da CEPAL, né? Agora ele é reencenado como uma farsa, né? Incorporando todos os elementos do chamado neoliberalismo, só que agora com mais Estado. Então veja, nessa armadilha de neoliberal e neodesenvolvimentismo, você tem uma dinâmica de queremos mais mercado ou mais Estado? Ah, tentamos mais mercado, não deu certo, vamos tentar mais Estado.
Ora, por que não pensar que os dois elementos, mercado e Estado, são próprios do socio-metabolismo do capital, né? Então nós não queremos mais mercado ou menos Estado, ou mais Estado e menos mercado. Nós queremos superar o mercado, afirmando que os nossos direitos não são mercadorias, saúde, educação, moradia, transporte, financiado pelo fundo público para satisfazer direitos. É isso, né? Então não são mercadorias, estão fora do mercado. E o que é o Estado? É um poder que se eleva acima das pessoas, né? Acima supostamente da própria sociedade, apresentando-se neutro. Ora, o que as massas na rua disseram é que elas descobriram a farsa. Aquilo que se apresentava como neutro acima da sociedade tem lado. É o lado dos empreiteiros, é o lado dos grandes conglomerados, é o lado dos bancos, né? Assim como o Estado tem lado, é hora da sociedade, fundamentalmente dos trabalhadores, assumir o seu lado, se auto-organizarem, criar instâncias que possam dizer o que é necessário. Então, quem pode dizer isso? Quem pode dizer isso é quem? Por exemplo, na saúde, o Fórum de Luta Nacional contra a Privatização da Saúde. Na educação, o Fórum em Defesa da Educação Pública, né? Nas favelas, os moradores das favelas, né? Na luta pela terra, os movimentos sociais que lutam pela terra, nos trabalhadores, as suas auto-organizações. Que a gente consiga dar forma e consistência a essa nova proposta, que ao nosso ver, se tiver que ser efetiva, tem que ser anticapitalista, né? Quer dizer, o anticapitalismo agora, ele é uma defesa da vida, é aquilo que o Sartre falava. O capitalismo impede a reprodução da vida ao garantir a reprodução do capital, né? Portanto, a vida assume uma forma anticapitalista, né? O que um socialista e um comunista podia pedir de melhor, né? Se a própria vida se levanta contra o capital. Vamos dar forma a isso numa sociedade, numa sociabilidade contra a mercadoria, contra o capital e contra o Estado. Esse é o novo. Na nossa opinião, isso se estrutura por um programa popular nascido dessas demandas que vai buscar a forma de se viabilizar, né? Que não é dentro dos estreitos limites da institucionalidade burguesa, reformada ou não. Obrigado. Certo?